Olá pessoal, estamos em mais um vídeo da série Maximize na Leitura e dessa vez nós vamos estar estudando esse livro maravilhoso chamado Liderança com Propósitos, do pastor Rick Warren. Mas antes, eu queria que você pudesse curtir agora esse vídeo, que você deixasse depois o teu comentário, você que já leu o livro, o que achou da leitura, você que ainda não leu, o que achou desse vídeo e ao final, não se esqueça de compartilhar, se inscreve também no nosso canal, porque isso vai ajudar a abençoar outras pessoas que o YouTube também vai estar entregando esse conteúdo. O Rick Warren escreve aqui, talvez um dos meus livros favoritos sobre liderança, um dos que foi por muito tempo meu livro de cabeceira, sobre a história de Neemias. Que pastor nunca pregou sobre Neemias ao falar de liderança? Eu vou trazer um rápido contexto histórico para você que talvez não se lembre, mas eu quero que você recorde comigo que o povo de Israel, durante um tempo, ficou na região da Babilônia, atual Iraque, em um cativeiro, o cativeiro babilônico. Os historiadores apontam que por volta de 586 a.C., Jerusalém, a cidade, foi destruída. Um grande incêndio aconteceu e o povo foi levado exilado. Passaram 70 anos em cativeiro, mas um pouquinho antes disso, no ano de 537, foi permitido que um primeiro grupo retornasse para a Cidade Santa. Em 516, o Templo de Jerusalém foi reconstruído. Depois, nós vemos um segundo grupo de pessoas enviadas de volta para Jerusalém por volta de 458. Nesse segundo grupo, tínhamos um famoso personagem chamado Esdras. E, finalmente, em 445, nós temos Neemias, indo para Jerusalém com a missão de reconstruir os muros da cidade. Já tínhamos alguns habitantes naquele lugar, mas para aqueles dias uma cidade sem muros era uma cidade indefesa, era uma cidade vulnerável. Qualquer pessoa poderia atacar a qualquer momento. Suas famílias não estavam seguras, seus bens não estavam seguros. A moral daquele povo estava baixa. E é aí onde entra Neemias para fazer a diferença com a sua liderança. E nesse livro nós vamos aprender princípios eficazes para o líder do século 21. O Rick Warren coloca na sua introdução que muito antes de existirem seminários, faculdades, cursos para a liderança, nós temos no exemplo de Neemias, de uma forma muito objetiva e muito didática, estes princípios. Esse é um livro que você pode presentear para alguém até que não é cristão, por causa da linguagem do Rick Warren, da sua forma didática de apresentar o conteúdo. Confesso que para mim a maior tentação aqui nesse vídeo vai ser de não resumir todo o livro para que você continue com vontade de lê-lo ao final. Mas eu quero começar aqui falando do primeiro capítulo, onde talvez a gente gaste uma ênfase maior, porque ele fala da formação de um líder. E cita Provérbios 28:2, que afirma que a ordem se mantém com um líder sensato e sábio. Também em Provérbios 28:2, numa outra versão, a Bíblia afirma: por causa da transgressão da terra, há corrupção, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. E aí ele traz alguns princípios quase que como axiomas. Primeiro, ele fala que nada acontece na terra até que haja um líder. É como uma lei. E ele dá vários exemplos. Ele diz do programa da NASA que não existia até que John Kennedy dissesse: vamos colocar um homem na Lua antes que termine essa década. Ele cita que os direitos civis da população negra não existiam até que Martin Luther King se levantou dizendo: eu tenho um sonho, I have a dream, aquele discurso que ficou tão famoso. Ele estabelece então que tudo se edifica ou se derruba conforme a liderança. Em um outro trecho do livro, ele afirma que movimentos de massa genuínos
não existem na prática. Quando olhamos para movimentos de massa, nós vemos por trás uma pessoa que se levantou com paixão, que se levantou com integridade, que se levantou com um propósito para liderar e para mudar a sua geração. Onde não há líderes, como ele exemplifica o ciclo do livro de Juízes, as pessoas fazem o que lhes parece certo e a consequência disso sempre vai ser instabilidade. Ele fala também um outro princípio básico que certamente veremos ao longo de outros livros, o de que liderança é influência. E ele cita o John Maxwell, dizendo que se você não está levando pessoas para algum lugar, você não está liderando, você está apenas dando uma voltinha. Então a prova da liderança é alguém está seguindo você. Ele coloca também um outro fundamento, um fundamento que é muito importante de ser notado nesses primeiros vídeos que vamos falar na série de leitura de liderança. Ele afirma que o fundamento da liderança é o caráter e não o carisma. Líder não é necessariamente aquela pessoa carismática, extrovertida, não tem a ver com um estilo de temperamento específico. Paulo era colérico, por exemplo, Pedro era sanguíneo, nós temos Moisés melancólico, nós temos Abraão fleumático e mesmo assim excelentes líderes. O verdadeiro fundamento da liderança é caráter. São pessoas que têm uma mensagem digna de ser lembrada, que têm um estilo de vida digno de consideração e uma fé digna de ser imitada. Por último, para esse capítulo, ele fala que a liderança pode ser aprendida, porque talvez você olhe para essas coisas e diga, eu estou longe de ser esse nível, esse tipo de líder, mas você pode crescer no conhecimento e na capacitação para poder liderar. E aí olhamos agora para algumas qualidades de Neemias. Por que ele foi escolhido como líder para reconstruir em 52 dias os muros da cidade de Jerusalém? Primeiramente, é importante lembrar que Neemias foi um homem de oração. E, na verdade, esse é um capítulo inteiro, a oração de um líder, porque no diário de Neemias nós temos 11 orações registradas, mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Ele era um homem de ação, mas nenhum líder pode fazer grandes coisas se não tiver uma vida antes de oração com o Senhor. Por que Deus escolheu a Neemias? O Rick Warren pergunta. E ele diz, primeiro, que Neemias era sensível diante das necessidades das pessoas que ele via ao seu redor. Neemias era copeiro do imperador da Pérsia. Ele estava numa situação social estável, agradável, confortável, mas ouviu falar de como estava o seu povo a 1.600 quilômetros de distância. E a Bíblia diz que se entristeceu, orou a respeito disso e falou diante do imperador. Ele se importava com as pessoas, porque todo líder se importa com pessoas. Nós vemos também que Neemias era alguém digno de confiança. Copeiro era alguém de extrema lealdade, porque ele precisava provar tudo o que o rei bebia primeiramente. Era comum as pessoas envenenarem a bebida, a comida do rei. Então um líder deve ser alguém íntegro, deve ser alguém de confiança. E por último, ele diz, Neemias era disposto. E aí eu quero citar um trecho literalmente do livro, onde ele diz, Deus não busca nos líderes capacidade, tanto quanto busca a credibilidade, a confiabilidade e a disponibilidade. Essas qualidades são, todas elas, questão de decisão. Talvez você diga, eu não tenho esses dons, o talento ou o intelecto necessário. No entanto, não é esta a pergunta que Deus está fazendo a você. Deus quer saber, Ele pode acreditar em você? Você tem caráter? Seu caráter está sendo desenvolvido? Você é sensível com as pessoas? Você é digno de confiança? Deus pode se apoiar em você? E por último, você está disposto? Então, depois de falar um pouco sobre a formação de um líder, nós vamos ver aqui uma ênfase em um outro tema igualmente importante. Ele fala sobre a formação, ele fala sobre a oração e depois fala sobre os planos de
um líder. E dos muitos capítulos desse livro, o que mais me chama a atenção é o capítulo 3, que fala dos planos de um líder, mas não sem antes falar da oração de um líder. Ele pergunta por que um líder deve orar e também responde: primeiro, porque isso mostra que ele depende de Deus. Segundo, porque isso alivia a sua carga. Não é à toa que o nome Neemias significa "o Senhor é meu consolo". A liderança produz estresse e o alívio se encontra de joelhos. E terceiro, porque libera o poder de Deus. Se estamos liderando, devemos fazer coisas grandes que precisam da intervenção de Deus para que ao final ele receba a glória. Mas nós vemos então ele falar no capítulo 3 que Deus faz planos, Deus é organizado e um bom líder também. O líder pensa tudo detalhadamente. De fato, antes de falar com Artaxerxes, Neemias esperou 4 meses. E o que ele estava fazendo enquanto isso? Estava orando e estava planejando. E é por isso que quando ele fala com Artaxerxes, ele se preparou para aquela oportunidade. É por isso que ele fixou metas muito claras. E aqui o Rick Warren diz que se você não tem metas estabelecidas, você está apenas sonhando, somente desejando. Ele apresentou também datas limites para aquilo que iria estar fazendo. Nós precisamos ter prazos e ele preveu os problemas. Líderes preveem problemas. E eu quero citar uma frase aqui que me chamou a atenção. Ele afirma: os administradores se centram nos problemas do momento, os líderes na resolução dos problemas de amanhã. A capacidade que um líder tem é de não apenas resolver o que está acontecendo agora, mas de prever problemas que podem acontecer no futuro e se preparar, planejar para esses problemas. Num outro momento, ele diz que falhar em planejar é a mesma coisa que planejar a falha. E aí ele afirma que um líder, no seu planejamento, deve calcular o preço, e é por isso que Neemias já apresenta para o rei quanto ia custar de madeira. É por isso que Neemias já apresenta ao rei, na sua primeira conversa, quanto ele precisava em cartas de recomendação para passar por reinos em segurança. Ele sabia os desafios que vinham à sua frente. Não cometa o erro de supor que as pessoas não querem se envolver só porque você não pediu. Esse é um outro ponto que me chamou a atenção dentro do planejamento. Líderes estão dispostos a pedir ajuda a outras pessoas. O líder reconhece que para atingir as suas metas vai precisar da ajuda de outros. É por isso que há um capítulo inteiro sobre como um líder motiva, mas eu quero finalizar, como eu disse, a minha tentação aqui era de sair navegando por todo o livro, mas para ser mais objetivo, eu quero finalizar esse resumo com você em um capítulo que é como os líderes mantêm o sucesso. Porque muita gente fala sobre o reconstruir dos muros, muita gente fala sobre como alcançar objetivos, mas como é que você age como líder quando você chega lá? Ele afirma no capítulo 10 do seu livro que um dos momentos mais perigosos na vida de um líder é quando ele alcança uma meta. Muitos líderes, às vezes, ficam simplesmente sem propósito, ficam simplesmente sem objetivos e eles não conseguem fazer a transição. E ele diz: não fazer a transição entre construir e manter é a principal razão pela qual os negócios quebram, as igrejas não crescem e as organizações fracassam. O problema da transição, segundo Rick Warren, é esse: os líderes não sabem crescer com a organização. Existem 2 tipos de líder, como ele afirma aqui. O primeiro é o líder catalisador, o líder empreendedor, aquele que inicia a partir do nada. Ele motiva, ele engaja, ele constrói.
E o segundo tipo de líder, ele chama do líder administrador, aquele que gerencia, aquele que organiza, aquele que dá continuidade. E aqui ele afirma que os melhores líderes são aqueles que conseguem unir essas duas qualidades. Quando Neemias terminou o muro, deixou o capacete pesado de construtor para colocar o traje fino de um executivo, de um administrador. Como a gente mantém aquilo que a gente conquista? Primeiro, recrutando líderes, buscando, preparando e envolvendo outras pessoas e lhes delegando tarefas. Segundo, registrando o progresso, mantendo um bom registro dos recursos existentes ao longo da jornada. E por último, ele coloca obtendo o apoio financeiro, achando os fundos necessários para financiar a operação que está sendo levada a cabo. Então ele coloca todos esses pontos. Como eu disse, eu poderia falar muitos outros temas aqui, mas eu queria agora ler o teu comentário. O que é que você achou da leitura? Você que ainda não leu, somente assistiu o vídeo, vai estar lendo esse livro? O que é que você achou aqui do vídeo também? Comenta, se tiver dúvidas, pergunta, vou estar interagindo com você. E se você quer aprender mais sobre liderança de uma forma aprofundada, personalizada, acesse edilsondelira.com/maximize, assina a nossa plataforma de mentoria e você vai estar trazendo para você conteúdos que vão transformar você no melhor você que você pode ser. Até o próximo vídeo do Maximize na Leitura.